Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, é aquele que vive e que reina para todo sempre. Hoje, como é a minha folga, né? Então estou gravando agora aqui na nossa congregação. Agora é 00:20, meia-noite, 00:20, desta quinta-feira de bênção, quinta-feira na presença do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, o Todo-Poderoso. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo de Yosef. A segunda vez que os irmãos vão e se encontram com Yosef. Como devemos tratar aquele que nos fez o mal? Qual deve ser o tratamento para aquele que nos fez o mal? E também nós vamos ver que quem é de um jeito tem na sua mente que todo mundo é igual a ele. Nós vamos entender isso. É tremendo o ensino de hoje, o que o Eterno tem para passar para nós através desse shiur, que está no capítulo 43 de Bereshit, de Gênesis, a partir do versículo 16, capítulo 43, versículo 16. Olha o que está escrito aqui. Quando Yosef viu Beniamim com eles, disse ao administrador de sua casa, olha só, Yosef, ele ficou tão feliz de ver Beniamim, de ter encontrado com o seu irmão de sangue, filho de mesma mãe, de mesmo pai, que ele deixou manifestar a ingenuidade. Porque Yosef, ele era alguém ingênuo, simples, como Yeshua disse, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Yosef, ele era simples, e aquele que é simples, ele pensa que todo mundo é simples como ele. Eu mesmo falo por mim. Eu já quebrei tantas vezes a cara por confiar, por acreditar nas pessoas, sabe? Confiar não, mas acreditar. Por eu não andar com mentira, com falsidade. Eu já acreditei na palavra de homens que diziam e que dizem ser homens Ish Elohim, que dizem ser homem do Eterno, bispos, que prometeram para mim e disseram, é a minha palavra que eu estou dando. E a palavra dele não vale nada, que não cumpriu nada. Mas eu acreditei, porque como eu tenho isso comigo, eu acho que a gente tem aquele pensamento que todo mundo é igual a gente. Quem é honesto pensa que todo mundo é honesto. Quem é verdadeiro pensa que todo mundo é verdadeiro. Quem tem um bom coração pensa que todo mundo tem o mesmo coração que ele. E não é assim. Não é assim. Tem pessoa que ela é má no seu íntimo.
E ela também tem esse mesmo pensamento. Como ela é, ela pensa que todo mundo é. Yosef, ele se encontrou com Beniamim. Quando ele viu Beniamim, ele se alegrou de tal forma que ele mandou que levasse todos eles para sua casa, os 11 irmãos, também aquele que estava na prisão, Shimeon, mandou que levasse todos eles para a casa dele. Simplicidade. Simplicidade. Olha só. E diz mais aqui: levem-os, homens, para dentro da casa, mate animais e prepare a carne. Esses homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como Yosef ordenou e levou-os à casa de Yosef. Olha só, Yosef era o governador do Egito. Ele tinha, como nós já vimos, o faraó havia colocado ele acima de todos, só não acima do faraó. Mas até mesmo o faraó buscava aconselhar-se com Yosef. A palavra diz que Yosef era como se fosse pai de Faraó, pai do Faraó. Olha que coisa tremenda. Era como se ele fosse pai do Faraó. E é de costume o filho dar ouvido ao pai, buscar conselho com o pai. E assim era. Então a palavra de Yosef, ela era lei. Ainda que Torá não significa lei, mas ensinamentos, nós temos que ter em nossos corações que a palavra do Eterno é lei para nós. Ela deve ser praticada da mesma maneira que você pratica a lei do dia a dia, a lei da Constituição. Olha só, ela deve ser vivida no dia a dia. A palavra Torá significa ensinamentos e não lei. Ensinamento. Porque a lei, ela é imposta e obrigatória. Uma lei, ela é imposta e obrigatória. Porém, o ensinamento não é assim. Você é ensinado a fazer algo, mas você faz se você quiser. A decisão de fazer ou não é sua. Você aprende muita coisa na sua vida, mas não é tudo que você aprende que você pratica. Mesmo a palavra Torá não significando lei, nós temos que tomar ela como uma lei em nossa vida. Nós temos que colocar no nosso coração como prática do nosso dia a dia. Olha só. Yosef, com toda simplicidade, mandou levar eles para a casa de Yosef, mandou matar animais, preparar comidas saborosas, alimentos. E o porquê isso? Por causa de Beniamim. Beniamim, mesmo não dizendo uma palavra, porque você não vai achar nas Sagradas Escrituras uma única vez Beniamim falando alguma coisa. Ele era
podemos dizer assim, uma chave de bênção. Contrário dos irmãos que falavam pelos cotovelos e que só traziam problemas com suas palavras. Beniamim não falava nada, mas por causa dele havia bênção, por causa de Beniamim. Beniamim era alguém que chamava a bênção para a vida dele, com a sua atitude, com a sua simplicidade, com a sua honestidade, com poucas palavras, quer dizer, com palavra nenhuma, porque você não vai achar, diferentemente dos filmes que são inventados pelo homem, contrário à palavra do Eterno, que mostra Beniamim falando e tal. Beniamim não fala. A palavra não deixa claro se ele era mudo, se ele não falava mesmo, ou se ele era uma pessoa de poucas palavras. Mas você não vai achar nas escrituras uma única vez Beniamim falando. Não sabe se ele era mudo de nascimento, isso fica uma incógnita, né? Um questionamento, né? Não sabe se ele era mudo, mas ele não fala. A questão é que ele não fala, mas ele atrai bênção. Há pessoas que falam pouco, mas atrai bênção para a vida dela. Há pessoas que sem palavra nenhuma atrai bênção para as suas vidas e para a vida daqueles que estão à sua volta. E há pessoas com muita palavra, só traz problema. Olha só. E por Yosef ter mudado, por ter passado tanto tempo e ele ter mudado, ele também acreditava que seus irmãos mudaram. Mas será que mudaram? Será que os irmãos aprenderam com todas aquelas dificuldades? Ou eles continuavam as mesmas pessoas, cometendo os mesmos erros do passado? Olha só. Ao serem recebidos na casa de Yosef, os homens ficaram com medo. Que eles ficaram com medo? Nós já falamos das três principais ferramentas do diabo. A primeira, a mentira. A segunda, o medo. E a terceira, a dúvida. A mentira, por ser a natureza do diabo. O medo, por impedir você de avançar. E a dúvida, que é o contrário da emuná, da fé. O que é contrário da fé? A dúvida. O contrário da fé é a dúvida. Por isso o apóstolo Yaakov Hassadik, Tiago, ele disse: o homem que duvida não recebe nada do Eterno. E aqueles homens, os irmãos de Yosef, ficaram com medo. Nós vimos que a trajetória deles foi feita com mentiras. Até mesmo antes deles virem novamente para o Mitzrayim, para o Egito, eles mentiram para o pai. Eles disseram, o homem perguntou se o nosso pai ia bem, se nós tínhamos mais irmãos, coisa que no passado nós não vemos isso. Em toda a conversa deles, do primeiro encontro deles com Yosef, nós não vemos nenhum momento de Yosef perguntando sobre o pai, perguntando sobre o irmão, mas eles falaram. Eles falaram que o pai deles, eles eram 12 irmãos de um único pai, que um dos irmãos já estava morto e que tinha um outro na casa. Eles foram falando desenfreadamente.
Aí quando o pai disse para eles: por que me fizeram passar por isso? O que eles disseram? O homem perguntou. Eles viviam mentindo, eles não aprenderam desde o início, eles não aprenderam, a mentira deles estavam trazendo todo aquele sofrimento, mas eles não aprendiam. A mentira deles estava gerando todo aquele sofrimento, mas eles não aprendiam. Eu estou dizendo que os irmãos eram vilão? Não, estou dizendo que os irmãos de Iosef eram homens natural, carnal. Porque todo ser humano natural e carnal, ele mente, ele tem medo e ele é cheio de dúvida. Isso está na natureza humana e na carne do ser humano. Os irmãos de Iosef não era diferente da humanidade hoje, dos seres humanos hoje. A maioria das pessoas mente. A maioria das pessoas falam coisas e depois não cumprem. E não sabe que aquilo ali vai trazer problema para ela. Está escrito no livro de Eclesiastes, de Corelete. Está escrito no capítulo 4, no capítulo 5. Que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É melhor não falar nada do que falar e depois não cumprir. A maioria das pessoas mentem, e eu estou falando de pessoas dentro das igrejas, eu estou falando de profetas, de pregadores, de bispo, apóstolo, etc, etc. Eu estive numa religião durante 11 anos e 9 meses, e os bispos daquela religião zombavam do líder, porque o líder mentia, e eles tiravam sarro. Ele aumenta, mas não inventa. Então se ele aumenta, ele está inventando. Se ele aumenta, ele está mentindo. O líder, o apóstolo daquela religião, e os bispos tiravam sarro dele, porque ele acrescentava, ele ia contar uma história que tinha acontecido desse tamanho, ele aumentava para ficar assim. Eu estou dizendo de pessoas dentro das religiões que mentem, que vivem na mentira, que são cheios de medo. Disseram para mim: profeta, mas você vai ter coragem de sair dessa religião, você vai parar de ganhar esse salário. Eu não tenho medo, eu estou trabalhando de madrugada. Hoje eu estou de folga, mas eu trabalho de madrugada porque eu não tenho medo de trabalhar. Eu sei que o eterno é comigo, mas eu não vou viver num lugar que é feito à base de mentira. Eu não vou viver com medo, porque eu não duvido do meu Criador. Eu não duvido do agir do meu Criador. Olha o que está escrito aqui. Eles ficaram com medo. E eles disseram: isso é por causa do dinheiro colocado de volta em nossa bagagem, da primeira vez em que fomos trazidos aqui. Olha só, eles eram avarentos, e eles achavam que Iosef também era avarento. Mas Iosef tinha tudo. Iosef não estava nem aí para dinheiro. Dinheiro era o que mais Iosef tinha, mas o coração de Iosef não estava no dinheiro. Mas eles sim, eles eram avarentos. Eles eram apegados ao dinheiro. Por isso a palavra do Eterno diz, as Sagradas Escrituras diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é dinheiro. Você ter o dinheiro e ele servir você, não tem problema nenhum. Mas quando você ama o dinheiro e deixa de obedecer a palavra por causa do dinheiro, então você está com problema. Olha só, eles porém, e ele pode usar isso como desculpa para atacar-nos, fazer-nos escravo e aprender também nosso jumento. Olha só, porque eles eram assim, eles achavam que Iosef também era assim.
Eles eram maldosos, fazia sempre as coisas com segundas intenção, fazia as coisas sempre de caso pensado, eles viviam maquinando mal. Então eles pensavam que Yosef também era assim, porque aquele que é mentiroso, que é enganador, que é falso, ele pensa que todo mundo é igual a ele. Aquele que faz o que não presta, ele pensa que todo mundo faz o que não presta. O adúltero, ele pensa que todo mundo é adúltero. O mentiroso, ele pensa que todo mundo é mentiroso. O avarento, o munheca de samambaia, ele pensa que todo mundo é igual a ele. Ele pensa que todo mundo é igual a ele, por ele ser assim. E Yosef, por ser simples, Yosef não pensou mal deles. Yosef queria fazer o bem para eles. Mas eles já estavam o quê? Pensando errado. Uma vez um bispo falou assim para mim: profeta, o fulano lá xinga todo mundo, chama de ladrão. Aí eu disse para ele: sabe por que ele fala isso? Porque ele é ladrão, por isso ele chama todo mundo de ladrão. Ele suspeita de todo mundo porque ele vive errado. Então ele acha que todo mundo é igual a ele, que vive errado, que vive fazendo coisa errada. É assim. Porque os irmãos faziam o que não prestava, era malicioso, era um avarento, era um munheca de samambaia, era um mentiroso. Eles achavam que Yosef também estaria planejando coisa contra eles. E olha o que está escrito aqui: por isso eles se aproximaram do administrador da casa de Yosef e falaram-lhe à entrada da casa: por favor, meu senhor, na verdade, da primeira vez que descemos para comprar alimento, quando chegamos ao campo, abrimos nossas bagagens e ali, olha só, nas bagagens estava o dinheiro de cada homem, a quantia toda. Nós o trouxemos de volta conosco, mais uma vez falando demais. Mais uma vez eles falando demais. Eles não mudavam. Tem pessoa que não muda, tem pessoa que ela ouve a palavra, ela pensa que aquilo ali é indireta para ela pensa que aquilo ali não é para o bem dela, aí ela não, vou mudar de religião, porque se eu mudar de religião, então aí eu claro, se você está numa religião que é mentirosa, que é enganadora, que é falsa, que é a religião dos irmãos de Yosef, sai dela. Agora, sair porque você ouviu a verdade, sair porque você ouviu a palavra, saiu porque você ouviu algo que você não gostou? Mais uma vez eles falando demais. Ninguém perguntou nada. E se eles tinham que falar a respeito de dinheiro, que eles falassem com Yosef, na hora do almoço, ou depois do almoço: meu amo, olha, está aqui o dinheiro, tal. Mas falaram para quem não devia, falaram para o encarregado, falaram para o administrador de Yosef, para aquele que o Yosef havia mandado levar ele, ficasse quieto. Mas por eles serem maliciosos, mentirosos, enganadores, avarentos, por eles serem assim, eles também deduziram que Yosef era assim. Claro, eles não sabiam que era Yosef. Eles pensavam que era Safanat Paneah. Eles pensaram que era um egípcio. E por que esse egípcio quer fazer o bem para nós? Eles não tomaram o exemplo de Beniamim. Ficar calado muitas vezes é melhor do que falar demais. É como eu dizia para minha esposa até agora há pouco: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Eu não tenho que ficar julgando se fulano está fazendo o que é errado. Vou deduzir isso. Não tenho que deduzir nada.
Se eu não vi, eu não sei. E alguém me perguntar, eu não sei, simplesmente eu não sei, porque eu não vi. Nós não devemos falar aquilo que nós não sabemos. E o que nós devemos falar, como diz aqui na Sagrada Escritura, ali mesmo no livro de Correlete, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, falar menos e ouvir mais. Devemos falar bem menos e ouvir bem mais. Amém? Elohim Melech Neman, ele é rei fiel. Pegue aí na sua mão, se você já preparou o seu copo com água. Se você não preparou, já para o vídeo e corre lá e pega esse copo com água, que eu quero consagrar esse copo com água. E essa água entrará no seu organismo como fogo, para queimar, para limpar, porque está escrito que o nosso Criador, ele é fogo consumidor, ele é o sabão do lavandeiro. Então ele vai limpar tudo aquilo que está contaminando, que está sujando a tua alma, como a mentira, como o medo e como a dúvida. Você que tem medo de sair da tua religião, e é uma religião que vive na mentira, você que tem medo, você que vive cheio de dúvida, e você que mente, porque a tua religião mente. Deixa eu orar por você. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, eu consagro a Ti esse copo com água. A água, ela limpa, Pai. A água, ele é o elemento principal para lavar qualquer objeto, para limpar qualquer coisa. Assim como os irmãos de Yosef precisavam ser limpos, precisavam ser purificados, precisavam tirar do coração toda a maldade, toda a malícia, toda a mentira, todo o engano, Pai. Que quando esta pessoa beber desta água, que seja removido da vida dela tudo aquilo que está contaminando, que está gerando problema na vida dela, que está gerando males, doenças, sofrimento. Pai, toca com o teu poder, toca com as tuas mãos agora e santifica esta água que está aqui diante deste aparelho, esta água que está na mão desta criatura, Pai. Eu peço neste momento, coloca uma unção de purificação. Quando esta pessoa beber desta água, que ela seja purificada, que ela seja limpa, mas limpa de dentro para fora, que toda malícia, que toda avareza, que toda doença física, doença espiritual, doença psicológica, que toda maldição, toda perturbação seja quebrado. Eu quero orar neste momento, meu Pai, por pessoas que têm sido vítimas de feitiçaria, vítimas de macumbaria, casamento que tem sido destruído, famílias que têm sido destruídas por causa, Pai, de trabalhos feitos, de sujeiras espirituais. Poder do Criador, penetra agora, entra agora nesta água, e quando esta pessoa beber desta água, que ela seja limpa, que ela seja limpa do engano, limpa da mentira, limpa da falsidade, que ela seja purificada pelo poder do Senhor. Assim eu uso o poder e autoridade que há no nome de Yahushua HaMashiach, e eu dou ordem de cura, ordem de libertação, e todo mal sai, toda doença sai, toda enfermidade, toda maldição seja quebrada, pois está escrito, Pai, na tua palavra, que o Filho de ti se manifestou para desfazer as obras do maligno, e como filho eu desfaço agora toda a obra maligna, e eu declaro esta pessoa liberta, eu declaro esta água consagrada, abençoada pelo poder de ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. Beba da água e receba a purificação. Temos encontro aqui na nossa congregação sábado, 4 horas da tarde, e também 7 horas da noite. Agora com esse negócio de pandemia, né? Não está podendo ter à noite. Então venha 4 horas da tarde, tá?
E domingo estaremos aí em Turvo, se assim o Criador permitir. Estaremos em Turvo, Rua Paraná, número 980. Vai lá, eu vou levar água ungida para você tomar. Amanhã estarei subindo no monte. Estarei levando uma garrafa com água para ser consagrada. E lá eu estarei entregando a água. Sábado também estarei entregando a água da purificação, a água purificadora aqui para você tomar, aqui na nossa congregação, Rua Eduardo Chaia, número 2899, bairro Boqueirão, cidade de Guarapuava, às 4 horas da tarde, sábado. Eu te aguardo aqui, no nome de Yahushua Hamashia. E aos domingos, em Turvo, Rua Paraná, número 980. Que o eterno Criador dos céus e da terra te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. Nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todos sempre. Shalom! Shalom!